Uma coisa que o Alan me perguntou no YouTube em um vídeo. Kleber, tá acontecendo isso aqui pro SMS, no ICMS. O que é que você tá achando de demora? O que é que pode estar acontecendo? E aí foi por causa dele, por causa do Alan, eu disse, não, deixa eu dar logo essa aula do ICMS. E pode ter mais pessoas que não entendam especificamente todos os. Como é que eu posso dizer? Todos os cenários que existem sobre esse repasse. E existe uma demora? Sim. No meu ponto de vista, pode ser por três motivos. Só três coisas, basicamente, podem fazer com que exista uma demora. No meu raciocínio. Pode ser que existam mais? Pode. Mas eu acredito que não. Então vamos lá. Por que a demora? Pode ser sistema. Pode ser que alguém diga, Kleber, a prestadora ABCD, e aí eu não vou falar o nome de ABCD porque eu não conheço, eu não tenho informação interna de nenhuma prestadora, eu não nem busquei isso. Eu acho que cada casa tem a sua casa. Então, algumas prestadoras. Espirro. Espirro. Saúde. Algumas prestadoras dizem que existe a parte de sistemas que está demandando um certo trabalho para adaptação dessa nova mudança. Na minha visão, eu entendo um pouco de programação. E realmente existem alguns sistemas das prestadoras que são mais antigos e mais trabalhosos, e outros que são mais simples. Uma mudança de ICMS, na minha concepção, é você alterar uma taxa de tal para tal. E o desconto ser calculado. Mas pode ser que existam algumas ações a serem feitas. Não estou dizendo que não existe, mas cada cenário é um cenário. Então, pode ser demora por causa disso? Pode. O segundo motivo que pode ter uma demora, setor jurídico, da seguinte maneira. Chegou a lei complementar do repasse do ICMS lá e o setor jurídico recebeu a demanda, sabe daquilo. E qual o prazo? Não tem. Não tem um prazo definido de limite. A princípio, é a partir da entrada em vigor. Mas até quando eu posso fazer isso? Na lei não define um limite, uma punição, o que é que vai acontecer se não fizer. Então, o setor jurídico pode dizer: empresa, vai se adequando, mas não tem pressa. Você pode fazer nessas ações. Isso pode acontecer. Se aconteceu ou não, depende de cada empresa, mas é um motivo que pode ter a demora. E aí cada um vai passando essa informação, pode passar para o sistema e ocorrer. Ó, vai fazendo seu trabalho tranquilo aí, porque tem esse processo aqui, mas a gente está dando andamento. E tá tudo bem. É o que permite. A legislação em vigor permite isso, então não tem muito o que a gente reclamar. Só que existiu até uma ação há alguns dias da Anatel para acelerar esse processo. O pessoal quer ver rápido, quer que tenha isso quanto antes. Por quê? Na verdade, a lei está ativa desde o dia 23/6 e alguns estados, no caso a maioria deles pelo que eu vi, começaram a valer as regras do novo imposto, do teto de 17% a 18% do repasse do ICMS, ou seja, o novo ICMS é esse, e esse repasse, que é a diferença para o imposto anterior, deveria ser aplicado o quanto antes. E, não sendo aplicado, depois vai ter que ter esse ressarcimento do período que aconteceu. Até aí, tudo bem, mas o setor jurídico pode influenciar nesse prazo. Porém, esse terceiro, para mim, é, como dizem, a galinha dos ovos de ouro. Além de gestor de telecomunicações, eu também sou empresário. Eu tenho uma empresa que faz esse tipo de ação e por isso que eu ensino isso, porque basicamente eu faço todos os dias alguma ação de gestão de telecom. Nesse contexto, tem a parte de investimentos. O que é que investimentos, Kleber, tem a ver com o repasse do ICMS? Eu vou te dizer que pode ter muito relação. Porque a maioria das prestadoras de grande porte, se não me engano, a Oi, a Vivo, ambas, elas têm ações na Bolsa de Valores. A TIM, se não me engano, não, e a Claro também não. E existem outras prestadoras de menor porte que têm algumas ações, outras que não. Mas em todas, aí eu acho que sem exceção, existem sócios.
E algumas têm acionistas e outros não. Mas o que é que acontece com isso? Quanto maior o lucro da prestadora, melhor. Então, posso ter essa demora porque eu quero ganhar mais dinheiro? Sim, óbvio. Então, dos 3 pontos, pode ser os 3 que aconteceu na prestadora, pode ser um, pode ser 2, pode ser que esse investimento tenha passado a cega de alguma. Ou seja, a pessoa nem viu, a empresa nem percebeu que podia ter ganho dinheiro com aquilo. Pode. Mas eu vou te mostrar como é que é essa parte de investimento, só para você ter uma noção maior. E aí, você vai entender um pouco do que eu estou te dizendo. Um investimento que uma empresa pode fazer, por exemplo, é pegar o dinheiro que está lá na conta, no banco, e colocar em uma aplicação que a gente chama de investimento, chamada de CDI. Isso é um dos tipos de investimento que podem ser feitos, tá? Isso aqui eu estou te dando um exemplo. E esse CDI, vamos supor que se consiga uma taxa de 1% ao mês. O que é que vai acontecer com esse investimento? E entenda aqui, o repasse do ICMS é, se a empresa pagava, vou dar um exemplo aqui, tá? R$ 200 de ICMS e está pagando agora R$ 100 de ICMS. Estou te dando um exemplo. Nesse processo, existe um valor aí diferente em que a prestadora ela está pagando menos ICMS e essa diferença é que deve ir para o consumidor, que é esse repasse. Mas vamos supor que ela guardou isso para ela. Só que, se está valendo desde dia 1/7, vamos supor que ela acumulou isso durante um mês ou 2 meses. Se for R$ 1 para cada cliente e ela fez essa ação, ela ganhou 1 centavo para cada cliente. Até aí a gente pensa, tá, é um valor baixo. Mas você já deve ter ouvido histórias de 1 centavo de cada cliente dá um montante grande. E bem grande. Aí você pega 1 milhão. Se você fizer essa operação com R$ 1 milhão, em um mês, sem você ter feito nada além de colocar nesse investimento, você tem R$ 10.000 de lucro dessa operação. Por exemplo, ele rendeu R$ 10.000. Lógico, as empresas de menor porte, eu não sei o faturamento especificamente do mês ou da questão do pagamento de imposto, mas isso é um exemplo para você ter noção. E as empresas de grande porte, as principais do nosso país, elas têm um faturamento maior que esse. Então, é um faturamento que é bem considerado na casa, se você pensar no ano, em bilhões. Só que, sendo modesto, se você pegar alguma dessas que tem um faturamento, lógico, de X milhões, mas que o ICMS ela conseguiu reduzir, ou seja, que ela vai repassar para o consumidor em torno de R$ 100 milhões, lógico, consumidores de todos os estados da federação, e ela tenha feito esse processo de investimento, colocou lá no CDI 1% ao mês, em um mês ela ganhou com essa operação R$ 1 milhão. Então, por aí você tira que é um cenário para ganhar dinheiro. As prestadoras, elas têm lucro todo ano, até onde eu estou vendo. Então, isso é um exemplo que vai poder ter uma demora maior para poder ela ganhar mais dinheiro. Se ela pegou, paguei o imposto aqui do mês 7, mas eu tive uma diferença aqui, um exemplo, de 100 milhões. Eu vou pegar isso e vou colocar no CDI, porque aí, agosto eu não pago, eu vou pagar no mês de novembro. Ou vou segurar, vou pagar só no mês de outubro. Lá eu dou o desconto para esses clientes e eles vão pagar algum valor. É isso que está sendo pensado. Também pode ter acontecido, pode ser que não. Eu vejo muito visível isso. É muito mais efetivo você fazer o dinheiro render. E para o consumidor, a gente, não vai ter diferença nenhuma. Basicamente, não vai ter, porque a gente pagou uma fatura maior e depois vai pagar com desconto. Não, a gente não tem lucro sobre isso ou nenhuma ação, porque isso é uma particularidade de cada empresa. Mas eu quero que você entenda o que existe no bastidor. Não adianta eu querer cobrar e apressar, porque eu, como consumidor, no meu pensamento, eu não vou barrar um processo de uma empresa, eu não vou conseguir ter força para isso. Agora, se o PROCON fizer, se o Ministério Público, se a Anatel fizer, são outros parâmetros que existem e que pode acelerar esse processo, como já acelerou na maioria das prestadoras. Mas eu não vi ainda 100% das prestadoras terem repassado esses valores de ICMS. Então aí você para e pensa,
Esses são os 3 motivos que eu acredito que vão fazer com que exista uma demora nesse repasse. Isso especificamente para o serviço, para os serviços de comunicação, que é a telecom. E a gente, como gestor telecom, ou a nossa fatura individual, pode sofrer um desses 3 itens. E eu acho muito difícil alguma empresa de telecom dizer que fez esse investimento, ou dizer que foi o setor jurídico. Mas sistema é muito mais fácil de você argumentar e dizer que foi por causa disso que aconteceu. E tá tudo certo. Não é que esteja errado, mas é que eu quero que você entenda o motivo que pode ser da demora. Então não é algo que é tão simples também de ser feito sistematicamente, dependendo do software. Pode ser um sistema que tenha muito mais trabalho, ou sistemas que são mais simples, mas você tem essas manobras que podem ser feitas. Então, existem variáveis, coisas que eu estou só aqui especulando, passando para você hipóteses, mas que se você vê no ano que vem que o lucro das teles aumentou, você já tem ideia que pode ter um dedinho aí de ICMS, tá bom? Então fica ciente que esses são os itens que pode ter de demora.